Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus mais uma vez, para aqueles que chegaram durante. Mas, algum aviso, Newton? Não? Então nós já podemos ir direto para a pregação da noite, que está lá no nosso, seguindo a nossa sequência na carta de Paulo aos Coríntios. É capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo todo. 1 Coríntios, aos Coríntios, capítulo 7. Agora, todos já acharam, amém? Tem alguém ainda procurando? Eu vou esperar mais um pouquinho só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Tá assim. Agora, quanto às coisas as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relação com a mulher. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua própria mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos enganeis uns ao outro, não vos negueis uns ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de consagrar-vos as orações, e depois unir-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle, em algumas versões está por causa da incontinência. Todavia, digo isso não como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus. Um é de um modo e o outro de outro modo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom que se permanecessem da mesma condição em que estou. Mas se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arderem de paixão. No entanto, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se ela se separar, não se case novamente, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não, Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem uma mulher incrédula, que esta consente viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e esse consente viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesse caso, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois como sabe a mulher se salvar? Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, e cada um como o Senhor Deus o chamou. É isso que lhe ordeno, isso que ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não preocupe em desfazer a circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. Ao incircunciso, a circuncisão nada é também a circuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição em que ele foi chamado. Fosse chamado escravo, não te preocupe com isso. Mas se ainda não podes conseguir a tua liberdade, aproveita. Mas se ainda podes conseguir a tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Foste comprado por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmão, cada um permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tem mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer, como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel. Considero, pois, que é bom por causa da dificuldade do homem que a pessoa permaneça na sua atual condição.
Está casado? Não procure separação. Se está solteiro, não procure casamento. Mas se te casares, não pecastes. E se uma virgem te casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, que eu gostaria de vos poupar. Irmão, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia, assim que os que têm mulher vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que usam coisas deste mundo, como se dele nada usassem. Porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, ocupa-se das coisas do Senhor, e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado, ocupa-se das coisas do mundo, e de como irá agradar a sua mulher. E fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem ocupa-se das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. Digo isso para o vosso benefício, não para vos limitar, para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém já julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, e ele estiver passando da idade de se casar, se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso. Que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria carne, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz permanecer como está. E penso também, tem o Espírito de Deus. Pai, essa é a tua palavra. É um texto difícil, Senhor Deus. Por isso, nos curvamos diante da tua sabedoria, Senhor Deus. E o nosso coração lhe pede, Senhor Deus. Nos use, fale conosco, Pai. Use a minha boca, use os ouvidos dos irmãos e também as interferências deles de maneira adequada, Senhor. Que sejamos transformados pela tua palavra e que saímos daqui mais sábios para a vida eterna. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos começar. Como eu sempre repito, o texto de Corinto é um texto difícil. Mas o pregador deve evitar duas coisas na vida dele. Um é procurar textos difíceis de propósito. Porque tem gente que faz isso. Eu vou punir alguém, então vou achar textos complicados. E o outro é evitar textos difíceis. Eu falo que o ideal é o pregador fazer o que a gente está fazendo, pregar um texto após, escolher um livro e pregar ele todo. Porque daí você vai passar por textos um pouquinho só mais simples, porque não fala que a Bíblia não tem texto fácil. Você vai ver daqui a pouco, quando a gente chegar lá em Coríntios 13, que seguindo a lógica dos ímpares sou eu que prego, daí a gente vai falar do amor, você vai ter um dia que vai ser fácil. Eu já estou estudando pensando, que dia difícil será o Coríntios capítulo 13. Mas, meus irmãos, Deus é o seguinte, quando a gente estuda o texto bíblico assim, a gente tem que ter consciência de que a gente não deve ficar refém, primeiro, das circunstâncias do nosso dia a dia. Porque quando a gente trata de textos difíceis, há uma tendência de gente que chega na igreja em que o texto se enquadra na vida dela, a pessoa fala assim, não, está me lançando piada do púlpito. E se você chegou hoje e isso é a condição, e como a gente vai tratar das questões do casamento, você fica assim, não, eu estou em crise no meu casamento, vai jogar piadinha para mim. Não é piada para você, era a sequência natural dos textos. Quem já está vindo na última semana, qual o capítulo que eu preguei? 6. Acabou o capítulo 6, qual o capítulo? 7. Então, meus irmãos, é a sequência natural dos textos. Então, nós não estamos achando textos difíceis de propósito, mas também não estamos evitando os textos difíceis. E você já percebeu, repito isso quase toda vez que prego aqui, para dar uma localizada na gente, sobre qual que é a intenção do apóstolo ao escrever para essa igreja de Corinto. Então, uma igreja, Paulo era um apóstolo de Jesus que plantou algumas igrejas. Plantar, gente, é começar a igreja do zero. É porque a gente usa muitas palavras, a gente não usa as palavras no sentido, a gente usa muito mais abrir igreja hoje, não tem a lógica de abrir igreja?
Paulo fazia isso, abria igreja, ele plantava a igreja nos locais onde não tinha chegado a igreja. E Paulo plantou essa igreja de Corinto. Numa das suas viagens missionárias, ele plantou a igreja e depois foi embora. Quando Paulo vai embora, ele recebe uma carta de crentes da igreja de Corinto, que essa igreja continuou por conta própria. Ela falou assim, é bem um bom sinal de que a igreja, ela existe apesar dos seus pastores, não é por causa dos seus pastores. Se algum dia me faltar ou faltar o Neito, a igreja existe, gente. Não existe esse negócio de que a igreja é pastor dependente. Ela só depende do pastor, do supremo pastor, que é Jesus. Dos pastores, a igreja, ela vive apesar da gente, não é por causa da gente, né? Então Paulo já tinha passado por Corinto, a igreja continuou, a igreja floresceu, cresceu, se incorporou, cresceu numericamente, cresceu também em dons. Você vai ver que Paulo escreveu, ele reconhece que há lá uma abundância de dons na igreja de Corinto. Só que Paulo recebe uma carta dizendo dos problemas que essa igreja começa a ter, e ele escreve essa primeira e a segunda carta para responder. Tem uma terceira carta que se perde, ele faz alusão a uma terceira carta lá no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, ele faz uma alusão que existia uma próxima carta, mas a gente não conhece ela, não veio parar no cânon bíblico, então a gente só vai conhecer nos céus, conhecer Paulo. O que você escreveu no teor daquela terceira? Será que o povo já tinha tomado jeito e Paulo resolveu escrever uma terceira carta para elogiar, alguma coisa assim? Eu não acredito não, mas vamos lá, né? Então Paulo escreve essa carta, e a intenção dele, é claro, primeiro para lidar com a questão da imaturidade da igreja, e também para corrigir as seguintes desordens. Imoralidade, quando a gente já viu lá no capítulo 5, você se lembra do capítulo 5 que a gente pregou? Disputas entre os crentes, já fica bem claro isso no capítulo 1, ele já diz, e no capítulo 2 ele vai dizer dos partidos que existiam dentro da igreja. Da desordem na ceia do Senhor, a gente vai estudar sobre isso lá no capítulo 11. Das desordens durante o culto, que está no capítulo 12, no uso inadequado dos dons. E é aí que a gente vai pegar com os pentecostais. Eu queria tanto, mas está com o Neilton essa. É o capítulo 12, são os pares. Não, eu queria porque é tipo uma vingança. Todo cristão histórico é doido para pegar Coríntios 12. Porque a vingança contra o pentecostalismo. Você é achacado a vida inteira contra a tradição pentecostal, você passa a vida inteira escutando que o modelo pentecostal é o único que existe. É a chance que a gente tem. Mas não se preocupa não, que como a Bíblia, ao ser escrita, ela não tem essas divisões de capítulo, o capítulo 13 é quase que um adendo do 12. Então quando eu for pregar o 13, ainda estarei feliz. Dá tempo de eu me vingar ainda. Gente, isso tudo é só brincadeira, não é muito sério não. Se tem uma pessoa com inclinação pentecostal, não precisa sair correndo, ainda não. Espera até o final do sermão, pelo menos. Então, a questão da desordem no culto, que está lá no capítulo 12. E para responder, além de tratar problemas difíceis da igreja, é para responder algumas perguntas que a gente entende que podia estar na carta que foi endereçada a Paulo. Como a gente não tem a carta aqui, a gente só tem a resposta da carta. Então a gente fala, se tem a resposta é porque talvez tinha essa pergunta lá na carta. E as perguntas sobre o casamento e o matrimônio, sobre perguntas concernentes a comer carne oferecida aos ídolos, são duas perguntas pelo menos que estão na carta, que devia estar, a gente entende que devia estar nessa carta que foi endereçada a Paulo, porque ele responde sobre essas questões. Meu amor, deixa você pegar para mim, por favor, a bolsinha azul que está dentro da minha mochila, porque eu tenho um pincel nela que está funcionando, eu acho melhor do que esse vermelho aqui. Olha, no fundo dela tem um pincel preto. Meus irmãos, eu vou fazer uso do nosso quadro aqui, para que vocês entendam bem essa questão do capítulo 7. Porque existem diferenças entre como nós somos, quanto igreja, como sociedade, da igreja dos tempos de Paulo ali em Corinto. Então, eu queria que você ficasse atento às semelhanças e às distinções entre uma coisa e outra. A primeira informação que eu vou passar, eu não vou prescindir do uso do microfone. A primeira informação que eu vou passar aqui no nosso quadro.
aproximadamente uns 750.000 habitantes. Dessa população era o seguinte: alguns dizem que 250.000 eram pessoas livres e 500.000 eram de escravos. Então você tinha uma proporção aqui de 1:2. Para cada cidadão livre, você tinha 2 escravos. Então eu vou colocar aqui no quadro para que vocês percebam uma coisa importante. Presta o apagador também. Tá. Então você tem a população, você tem uma população de gente escrava e livre. Muito mais escravos que livres. Então imagina, se você tinha casamentos feitos entre escravos e escravos, você tinha casamento entre pessoas livres e pessoas livres, e você tinha casamento entre pessoas livres e escravos. Esses casamentos eram muito distintos entre eles, não era a mesma coisa. Primeiro, o casamento, esse com a noiva vestida, com a cerimônia, só existia nessa turma aqui, entre os livres e os livres. Aqui não existia porque o livre não tinha orgulho de exibir uma escrava ou um escravo no casamento. Eu falo escravo porque a tendência maior era que os homens livres se casassem com mulheres escravas. Esse casamento aqui de escravo com escravo, ele era assim: olhou, é meu, foi morar junto. É mais ou menos o que a gente chama de regime de amazia hoje. Só que você tinha gente de todas essas classes aqui se tornando cristãos. Imagina esse povo que era escravo com escravo. Aqui você tem a mulher e aqui você tem um homem. Só que o dono deles resolveu vender só o homem. Ele acha que o homem dá muito problema, esse cara velho, o povo briga, não produz. O homem vai ficar de homem. Porque o homem comprava mais umas 10 mulheres no povo escravo. O que acontecia com esse sujeito? Sem nenhum aviso, acontecia um divórcio. Só que olha o que acontecia também. Esse cara, o dono desses escravos, adquiria outros homens no momento seguinte. Tem muitas vezes essa mulher escrava que tinha sido separada do seu marido, começava a ser cobiçada como outro homem escravo e voltava a se casar. Você tinha um segundo, mas você tem um primeiro casamento, e logo você já tinha um segundo casamento, e às vezes tinha um terceiro, um quarto, e isso acontecia sucessivamente, infinitas vezes. E também tinha o problema dos livres com os livres. Porque os livres com os livres, tinha gente livre que era romano e tinha gente livre que era judeu. Você lembra que Jesus enfrentou o problema de casamento dos judeus em Mateus 19, Marcos 9, tem problema, Jesus tratou essa questão do casamento e do divórcio lá. E é por isso, nós vamos aproveitar esse gancho, que é por isso que Paulo diz algumas vezes aqui, digo eu, não, Senhor. Ele está falando, porque esse texto não é inspirado, não. Esse texto não está repetindo o que Jesus já disse nos evangelhos. Ele só está falando que nessa parte, ele está fazendo algo novo, que não tinha sido dito nos evangelhos, que Jesus trata da questão do divórcio em Mateus 19. Entendeu? Não está aqui, eu já vi crente, não gosto de pegar pé, eles fazem convencer. Mas o Pentecostal não fala, não. Aí Paulo não está dizendo, eu conheço um verdadeiro que diz que nesse momento Paulo não é inspirado. Em algum verdadeiro, Paulo diz que não esqueça, não é inspirado, serve. Falando do cavalo, não é disso. Paulo está falando que ele está falando que Jesus já disse lá em Mateus. Então, nesse sentido, quando Paulo digo eu, não, Senhor, ele está falando que eu não estou dizendo porque essa parte que Jesus já disse. E algumas coisas que ele está dizendo é que Jesus já disse também. É como se fosse o seguinte:
a igreja já tem alguma coisa que foi dita sobre o casamento pelo próprio Senhor Jesus. Então eu não preciso. Então quando eu digo que Jesus já disse, eu quero dizer, eu reafirmo que Jesus já disse. Mas às vezes não é assim, meu Deus, que você fala sobre um assunto, mas sempre sobra um monte de outras possibilidades que você não tratou. Aí acontece muito aqui no sermão, a gente prega uma coisa e vai para casa pessoal, isso. O sermão fica maior sempre que eu volto. Se eu pregar uma coisa duas vezes, quando for o segundo, eu vou ficar maior, por quê? Eu voltei já para a repetição aquilo, como dele pregar de novo, porque faltou um monte de coisas que você deveria ter tratado. Aí tem pronto, tinha gente livre que era judeu. E esses livros aqui também, você pensa, então, o casamento do escravo não tinha segurança por causa do escravo que ser vendido. Então tem segurança no casamento livre. Não se engane, não tinha segurança nenhuma. Como é que era o casamento livre? Um judeu fazia o seguinte: o judeu se casava com a mulher. Essa mulher passou um café para passar, ela vai estar. Deu café de divórcio para ela. A próxima precisa ter café bom. Mas vem dormir com aquele pijama, aquele linho lá da Babilônia, não era o que eu queria. Divórcio, café de divórcio. Veja que ele falar, quando o texto de Mateus é para regular isso. Ele fala, não, você não pode dar carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo. Porque naquele período era só o homem que tinha direito de dar essa carta de divórcio. Segundo a lei de Moisés, era só o homem. Mas só tem um motivo que é legítimo isso acontecer. É pela questão da imoralidade sexual. Para o adultério. É traduzido nossa por adultério, mas a palavra é porneia, que é todas as imoralidades sexuais. Mas é o seguinte, quando a criança estava meio que igualando as coisas, porque só o homem tinha direito da carta de divórcio. Daria para que também a mulher passe a ter esse direito. Mas o ideal é sempre o ideal de Deus nunca é o divórcio. Isso, para nós, ideal, não tem super gente divorciado, até que igreja tem. Não é o ideal de Deus. Mas isso acontece, apesar de não ser o ideal, acontece. Então ele tem que lidar com a realidade muitas das vezes. Então eu quero falar primeiro com mau carinho, porque tem gente que pode ter do nosso meio que tem dificuldades nessa área. Primeiro, não estou mandando recado para você e não te consideram as pessoas de segunda categoria, se porventura o seu casamento foi um fracasso e acabou descambando uma separação. Mas eu tenho que falar que, de acordo com o texto bíblico, tem um modelo de Deus, e o modelo de Deus é que as pessoas se casam e se separem quando morrem. Aliás, que as pessoas se casam, nem todas as pessoas. Os solteiros aí, por favor, quem é solteiro, escute agora. Se você é solteiro, você deve considerar também o celibato. O celibato é quando alguém, sem cair na imoralidade, no pecado da imoralidade, então consegue se manter puro e tem sempre que se casar com ninguém. Porque a gente pensa que casamento é compulsório. Tipo assim, nasceu casa. Isso não é verdade. Algumas pessoas devem considerar o celibato como uma das opções. Está no texto ali de Paulo. Deus está dizendo para mas aí Paulo fala, não é Deus. Está certo que eu concordo, porque tem muitos textos que apontam que a realização do homem se dá também no casamento. Quando eu falo homem, é de toda a humanidade, tanto o homem só, o gênero masculino, quanto o homem e da mulher. Mas o que tem gente que tem que considerar o celibato? Tem gente que é expert em ficar sozinho. Se ele casar, vai estragar a vida de duas pessoas. Vai ser duas pessoas sozinhas dentro de um casamento só. Então, considere se você é solteiro, o celibato é uma opção. Mas só é uma opção se você consegue manter a pureza sexual. Porque Paulo diz aí, se o sujeito não consegue manter puro, é melhor que se case. Eu não entrar na frente sua casa para fazer sexo. Num certo sentido é verdade. Também para fazer sexo aqui. E aqui tem um recado, concretização do sexo intencional. Porque no nosso tempo a gente percebe que as pessoas quando estão solteiras tem um padrão bíblico para a expressão da sexualidade. A sexualidade ela é expressa de modo monogâmico, ou seja, só com uma pessoa. Não tem esse negócio de poliamor na fé cristã. Heterossexual, ou seja, o cristianismo não engloba todas as expressões sexuais, tipo
homossexualidade, pedofilia, qualquer não droga. Ela é monogâmica, é heterossexual e dentro dos limites do casamento. Então, sexo entre pessoas solteiras é pecado? É chamado de fornicação na escritura. Entre uma pessoa casada e uma pessoa solteira é adultério. Mas entre duas pessoas casadas, dentro do mesmo casamento, né? Duas pessoas casadas, tipo assim, negócio povo. Se está dentro do casamento, é unicamente legítimo esse, da expressão da sexualidade. Mas o que acontece no nosso tempo? As pessoas fazem muito sexo aqui fora do casamento e quase nada aqui dentro. E as duas coisas é pecado. Solteiro fazendo sexo é pecado. Casado não fazendo sexo é pecado. Porque tem gente que quer ficar virgem depois se casa, não dá para entender. A pessoa casa, depois não me toca, não me quer. Não dá para isso não, isso é pecado. Principalmente num ambiente como o Brasil foi criado, que a cultura é católica romana desde o princípio. O catolicismo romano, assim, encheu as mulheres de culpa, de modo que, para a maior parte das mulheres, sexo é sinônimo de culpa ou de pecado. Daí a pessoa casa e quer parar de fazer sexo porque é sujo, é pecaminoso. Daí põe marido ou põe esse. O cônjuge que faz isso, põe o parceiro em condição problemática, em condição de. Depois não vai reclamar quando a pessoa estiver atacando, subindo pelas paredes. Não estou falando que justifica, não. O que tem que fazer? Já que eu estou. Então vou aproveitar isso. Ficou uma semana, já vou correr na rua, ver. Tem alguém aí se oferecendo? Não é assim não, meu irmão. Toma cuidado. Qualquer traidor, qualquer pessoa que está por aí, que está adulterando, ela não tem uma desculpa que ele sirva como embasamento. Tem alguma coisa na Bíblia que é a meu favor. Não tem. Mas se você tem um parceiro e você marra a mixaria, você está empurrando para uma condição muito problemática, que é um pecado tão grave quanto o adultério. Gente, perdão. Todo adúltero não é adúltero sozinho, não. É adúltero geralmente com a cooperação do parceiro, do marido ou da esposa. É muito engraçado, porque muita gente que quer encerrar um casamento pensa que vai fazer isso sozinho, por culpa só do outro. Não é verdade, sempre é culpa dos dois. E às vezes é culpa dos dois, porque às vezes um deles evitou até as brigas, até briga evitada coopera para frente do casamento. Você percebe que, por exemplo, vocês maridos, a Bíblia diz que não diz que a mulher tem que transformar o marido no final do casamento, mas o marido tem a obrigação de transformar a mulher até o final do casamento. E é o contrário que acontece. As mulheres pensam, não, tem que mudar meu marido, eu tenho que transformar ele. Não, isso não vai acontecer. Não é bíblico. Mas você, marido, você tem a obrigação. Por quê? A uma pessoa foi dito, está lá em Efésios, você tem que apresentar a sua esposa gloriosa lá no final. Se pegou aquele trinho avacalhado, ela tem que estar gloriosa no final. Então você não poderá evitar brigas. Não, porque tem marido que fala assim, você conhece a mulher e o marido, e a mulher tem que ter personalidade difícil, e o marido nunca toca no assunto para evitar a briga. É pecado. O cara não pode evitar a briga, não, gente. Seja homem. Homem tem que ser homem mesmo. E às vezes você tem que brigar, às vezes você tem que discutir, que falar assim, não, você está errado. Não, mas se sua esposa estiver vivendo de modo pecaminoso e você nunca tem coragem de enfrentar o pecado dela, faça isso. Você vai ter que deixar claro, é pecado isso mesmo. Mas nós vamos voltar aqui para o casamento. Porque o sexo está dentro do casamento, mas o casamento não é só o sexo também não. Tem uma possibilidade ali para que um casal fique sem fazer sexo. Ali é para dedicar as orações, Paulo faz as orações, por um curto período de tempo, para que vocês não sejam tentados pela incontinência. Isso que eu acabei de dizer, que alguém desesperado lá seja tentado, tentação do desejo de ausência. E ele vai até dizer, vai falar assim, marido, você não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a mulher. Olha, isso é um avanço. Cadê as feministas acusando Paulo de machista agora? Eu falo, não, tem. Quando você casa, você perdeu o poder sobre o seu corpo. Eu estou falando que a pessoa pode te torturar, pegar o seu corpo e te bater com chicote, nesse tipo de coisa não. Eu estou falando que você perdeu o poder, tipo assim. Então a pessoa pode ter sexo a hora que ela quiser? Pode, deve. A pessoa pode chegar e falar assim, hoje eu quero. Tem disso. O casamento casou para isso, meu amigo. Não casou para outra coisa, não. É exatamente isso.
Casou, não tem mais poder de, não, hoje eu não quero. É lá na vida de solteiro que você tem esse controle. Eu não quero, eu não posso ter sexo porque eu sou solteiro. Casou, não tem, acabou o controle. Agora, eu não posso não ter sexo porque eu sou casado. Gente, eu não fico buscando esse assunto. Você não vai me ver falando de sexo quando o assunto for outro, não. Mas quando a Bíblia fala disso, eu vou ter que falar disso. Então, dentro dos limites do casamento, sexo é obrigatório. Você casou para isso também. Não é só por isso que você casou, mas casou para isso. Mas alguém fala, mas tá bom, mas tem essa única... No texto só tem essa situação onde que eu não posso ter sexo. Mas tem outras situações que me ocorrem que eu não vou ter. Por exemplo, pode acontecer de um parceiro ficar doente e de não conseguir ter. Pode acontecer de um parceiro ficar limitado, de sofrer um acidente grave e a pessoa ficar, por exemplo, paraplégica. Não diz na Bíblia que a pessoa sai da cintura para baixo, mas pode acontecer de a pessoa ter que ficar um período um pouco maior do que só as orações sem ter sexo. É por isso que não se deve casar só por causa do sexo. Porque se casa só por causa do sexo, uma hora o casamento acaba. Por quê? Você acha sexos melhores, falta sexo em casa, e isso não é um motivo para acabar com o casamento. Mas se casou, gente, para de pecar. Você não adianta pensar que você é uma pessoa santa se você está casado e amarrando mixaria, porque você não é. Você está pecando. E pecado grave esse. Porque é um pecado que não envolve só você, envolve o seu parceiro ou sua parceira. Porque você está empurrando essa pessoa para a tentação mais facilmente. Mas, gente, imagina que, por exemplo, esse casal de escravos, aconteciam separações involuntárias, ou seja, de repente alguém foi vendido, mas acontecia também separações voluntárias. Porque tinha escravo que o cara começava a pensar, o cara comprou muito escravo, então tem escrava sem marido, então vou ter mais de um, vou ter a minha e a outra. Ele tinha marido aqui que queria ter 2 esposas. Poligamia. Olha o que eu disse sobre o modelo bíblico, que é monogâmico. Aliás, tinha uma outra classe, gente, eu estou me esquecendo, eu tenho que falar sobre isso, porque o texto, eu avisei antes que o texto era difícil. Tinha também gente vindo de religiões pagãs que proibia-se o casamento. Então o sujeito era celibatário de modo involuntário. Viu que eu já defendi aqui o celibato voluntário. Então esse aqui eu vou colocar um maisinho porque ele é legal, e esse aqui eu vou colocar um menos porque ele é... Celibato involuntário é aquele que lhe é obrigado, porque alguém lhe impõe. Fala, você só pode ser feliz olha, você só pode ser... Detestei, gente, apaga isso, esse eu só pode ser feliz. Eu acho que isso é de tanto conversar com o psicólogo aí. Esse psicólogo, o negócio deseja felicidade. Mas você só pode, vamos mudar a frase, você só pode fazer a vontade de Deus de modo voluntário. Não tem que agir de modo involuntário, não. Alguém descobriu, tem uma revelação na sua vida, você será celibatário, então agora está proibido, não faça perto de ninguém. Não existe essa, não. E tinha muito dessas religiões que o celibato era involuntário, o sujeito não tinha o desejo, não se casava porque ele era obrigado a isso. E pior que o sujeito era celibatário no sentido de não casar, mas tinha várias relações sexuais. Porque, assim, ele não se casava, mas tinha relações sexuais pelos cultos. Você lembra da semana quando conversou sobre os cultos cultuais? Aquele culto que começava lá, no porto de Corinto, e subia até no mais alto monte deles, lá onde ficava o Areópago da cidade de Corinto. O povo vinha praticando sexo cultural com os seus cultos cultuais, desde baixo até em cima. Era uma maratona sexual praticamente naquela época. Na volta da Pampulha, aqui, uma vacina com prostituta. Olha, gente, então celibato, alguém entender que o celibato involuntário não é bíblico? Tipo, a igreja católica faz isso com seus padres hoje. Eles são obrigados a ficarem celibatários. Eles vão dizer que eles aceitam, mas eles aceitam também o salário, para aceitar o celibato. Então tem todo um pacote. No caso do privilégio, que esse cara tem que ser casado. Né? Só uma observação aqui, bispos, o serviço da Universal,
tem que ser vazio aqui para usar também. Aí. O cara com 22 anos, 20 anos de idade, tem que passar de vasectomia para ser bispo da Igreja Universal, senão não consegue ser bispo. Sem contar que eles transformam um cara que passa com 25 anos e colocam ele no casamento para ele ficar em dificuldades financeiras e só tem a igreja como o braço. Então, porque se ele negar a igreja, o cara perde tudo, ele está na rua da amargura. Ele não tem oratório de gente, ele não estuda, ele faz nada, só por conta da igreja do casamento. E às vezes também eles usam o casamento para manipular. Eu conheço a Maria Gilberto, um casal que era Cleiton, e o marido resolveu sair da igreja. Ele chegava e falou assim: a gente te banca se você ficar e se separar do seu marido. Aí vai alugar apartamento, vai colocar dentro dele. O que acontece aqui? Olha aqui, que deixa eu pensar, mas os livros estão em vantagem. Não estão, porque os livros também, com isso, separavam da mulher, porque a mulher é uma figura muito fraca na sociedade, na cultura do primeiro século. Eu gosto de falar isso porque as feministas, a gente tenta parecer que a Bíblia que inventou o machismo. E aí, quando você fala que é uma questão, eu sou uma opressão, só porque eu falar que eu sou cristão. É machista, chauvinista, esteticista, é tudo isso, taxista, batista. Mas não é isso que elas fazem hoje? E te acusam, então, assim, quando você fala apóstolo Paulo, porque é feminista, até elas falam de Jesus, assim, eu não tenho que comentar, mas apóstolo Paulo não era, não, porque apóstolo Paulo era um pouco chauvinista, que ele estava muito, era misógino, não gostava de mulher dele. Mas o que acontece? Quando você argumenta, está falando, não pode falar, a Bíblia é um avanço para as mulheres. Assim, mulheres que não tinham direito, não se pensa que as mulheres daquele tempo eram melhores do que as de hoje. E Paulo falou assim, acho um monte de mulheres livres na sociedade romana. Depois que as pessoas mulheres devem aprender em casa com o marido, porque essas mulheres estavam na universidade de Roma, não era isso. Eles serviam para mulheres que eram analfabetas. Sabe quando o índice de analfabetismo entre as mulheres do primeiro século? 100%. Quando Paulo disse para as mulheres que cada mulher aprender em casa com o seu marido, ele está falando para mulheres livres, ele está falando para mulher que não aprende em lugar nenhum. Então, quando a mulher que estava aprendendo em casa, é um avanço. Em algum lugar a mulher cristã aprendia, pelo menos com o marido em casa. Da mesma forma, esses livres aqui, que tinham um casamento feito na sociedade, realmente não era arranjado, era por conta de algum interesse financeiro, tipo a família de alguém que tem algum dinheiro. Ou então tinha também os casamentos entre os livres e os escravos, que era assim, uma escrava muito paniquete do Egito, o cara estava interessado, falava assim, essa aí me serve. Mas como ele tinha o poder, ele chegava e comunicava, de hoje para amanhã você já é minha esposa, pode ir lá para casa. Acabou. Ela não podia falar, não. Não era casamento voluntário também, não era casamento involuntário. Só que essa mulher, esse casamento durava até o quê? Até aparecer uma paniquete diferente lá. A da Babilônia. Porque o cara estava trocando, era um escravo assim. Se aparecer uma outra escrava, eu vendo essa para comprar outra. Paulo tem que criar um tipo de padrão para a igreja cristã. Como os crentes lidam com esses casamentos? E tinha também, para falar disso, para lembrar, tinha gente livre, cuja o companheiro, pelo fato do outro se tornar cristão, vazou na braqueada, rachou fora. Ficou sozinho, foi abandonado. Porque virar cristão nesse primeiro século não era status para ninguém. Você quando virava cristão, ou cristão, os senhores eles não te levavam no superpop para dar entrevista, você não gravava DVD, sabe o que acontecia contigo? O Império Romano virava seu inimigo, e muito provavelmente você seria morto. Era quase certo. Se confessar abertamente um cristão, eu assino a sentença de morte. Qualquer hora dessa eu estou para morrer por causa disso. E muita gente, assim, tem parceiros que não é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então você rachava fora, virou cristão, perdeu o estado. Por isso suspeito, isso é um suspeito. Quando Paulo diz que é melhor permanecer como eu, ele está falando que permaneçam solteiros somente. Muita gente pensa que Paulo sempre foi solteiro a vida. Por que fala nessa tese de Paulo solteiro?
Paulo era membro do Sinédrio. Vocês lembram disso lá em Atos? Paulo, quando foi perseguido a igreja, ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, o Sinédrio é como se fosse a Suprema Corte de Israel. O sujeito tinha que ter algumas características, tinha que ter mais de 30 anos, tinha que ser casado. Então, não entendo que Paulo sempre foi solteiro, não. Eu chuto mais a possibilidade de Paulo ou ser viúvo, ou ter uma esposa que, por ele perder o status, não se tornando cristão, achou fora. Mas é o seguinte, tinha acontecido muito disso, tinha as relações onde o incrédulo, lembra você que o incrédulo é tudo aquilo que eu passei semana que vem, alguém tenta somar uma coisa, a religião dele é qualquer coisa, não é exclusiva de Jesus. Por motivo de fé, algumas pessoas vão achar fora. Se o seu parceiro, por causa da sua fé, te abandonar, amém. Paulo diz no texto que esse foi abandonado por causa do fé, pelo incrédulo da relação, as pessoas devem se considerar livres. Olha que é nesse sentido que ele diz que ele está falando de digo eu, não o Senhor. Ele está dizendo algo que Jesus não disse lá na frente. Jesus não tinha dito sobre essas situações em Mateus. Como lidar numa relação de, por causa da fé, um dos cônjuges vai embora. Um dos cônjuges abandona o casamento por causa da fé, começa. Como é que foi lidar com a situação? Nessa situação, aquele que foi o abandonado, o que permaneceu crente, primeiro que está crente não deve fazer, tipo assim, eu acho que meu parceiro é incrédulo, eu vou pular fora antes para deixar só. Não deve fazer isso. Ele disse que se você é casado com incrédulo, permanece casado com ele lá, na esperança que ele vai se converter. Mas se for um incrédulo que abandonou o casamento, essa pessoa é livre. Olha que a palavra livre aqui é usada mesmo dia que eu uso um livro para o viúvo e para a viúva. É como se o outro já tivesse morrido. Essa pessoa, por motivo de fé, foi abandonada, ela pode se casar de novo, não tem problema. Porque tem gente que será abandonada por alguém por causa da. Acontece na igreja, até hoje acontece nas igrejas do Evangelho, você tem um parceiro, uma parceira lá, que quer viver as coisas malucas dessa cultura, e por causa da sua fé, fala, contigo não dá mais. Fala assim, amém. Olha a porta da rua excelente da casa, a partir de amanhã eu já estou livre. Isso não é o padrão bíblico, ficar o tempo inteiro. Alguém descreveu, eu vou mudar na próxima. Eu vou tomar uma descrente para ficar uma terceira. Mas a verdade é essa, que se existia casamentos aqui que acabavam por causa do descrente. Então não vai ter um crente que ficar culpado a vida dele, assim. Então agora eu vou ficar. Porque já tinha o texto normativo lá de Mateus sobre o casamento e a permanência na solteirice depois da separação, se ela acontecesse. Não pode deixar, não vou beber. Eu vou usar o microfone que é melhor do que beber água. Então é o seguinte, quando existe essa possibilidade ali no texto, que é do incrédulo que abandonou a relação, o crente, ele é contado como se fosse quase como um viúvo. Quando fala que ele é livre, está usando o mesmo livre que é usado depois no finalzinho do texto para dizer dos viúvos. De que alguém, quando o marido ou a esposa morreu, ficou livre dele, graças a Deus. Acontece muito. Tem gente que casado fica assim, quando você morrer, você não vai casar de novo, não. No outro dia. Não morre primeiro não, que está dando bobeira. Já falei, quem sabe quiser, me mata, se não quiser que eu case de novo. Não morre antes não, vai ser 2 de 15, falei assim, 2 pela metade da idade, para dar o mesmo trabalho. Gente, as brincadeiras à parte, vamos voltar aqui para o texto. Para o texto e para o sermão. Então imagina que o povo daquele primeiro grupo ali, dos escravos com escravos, que foi separado, e que depois chegava, essa pessoa se tornou cristão. E às vezes a gente se torna cristão, tem aquela obsessão também, eu me tornei cristão, então tudo tem que melhorar, né? Melhora, mas não é obrigatório não, tem coisas que pioram também. Tipo, a perseguição fica mais renhida. Mas o sujeito pensa, eu me tornei cristão, então vou ter que tudo melhorar. Inclusive, vou até trocar de casamento quando eu me tornar cristão.
Eu conheço gente que vai para alguma igreja, porque sabendo que o parceiro não tem nenhum interesse de se tornar religioso, fala, já que ele veio vir sozinho, então eu me arrumo por aqui, deixa ele por lá mesmo. Esse não é o modelo que Paulo está ensinando ali, não. Então, se você veio nessa condição com alguém incrédulo, permaneça casado. Por que ele fala aqui que não vai nascer filho impuro? Porque tinha uma crença de o seguinte, de que se você casasse com um pagão, era quase aquele modelo. O povo que tem uma mentalidade hebreia. O hebreu veio vacinado por causa dos constantes embates que Deus fez com eles, para que eles não tivessem casamentos mistos. O que acontece? Ainda com essa mentalidade de um hebreu, eles ainda estão pensando igual o autor de Gênesis, ao dizer que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens e tiveram relações com elas e nasceram os gigantes lá, veio toda aquela malignidade sobre a terra por causa desse pecado dos homens. Então pensavam aqui nesse momento também o seguinte, se você era um cristão e se casasse com alguém não cristão, um pagão na época, ia ter uma geração misturada, assim, vai nascer mestiço na fé. E não é bem isso, porque Paulo não deve evitar. Tipo assim, vou pular fora do meu casamento, eu já estou casado com... Eu vou pular fora, porque agora eu me tornei um cristão e essa pessoa ainda não é um cristão. Então, se nascer filho, não vai nascer gente legal, não vai nascer aquele trem. Vai nascer um negocinho misturado, é um gremlin. Jogou água, reproduz. Então, gente, o sermão está meio diferente hoje, vocês perceberam, né? Está bem em estilo sala de aula, com explicação demorada e detalhada, porque é um capítulo muito difícil. Quando começamos a pregar, eu já pensei no 7 já. Falei, um dia chegará lá, será difícil. Daí o Neilton me colocou nessa furada, porque a gente foi fazer, a gente prega um capítulo, outro, ele falou, tá bom, você prega os ímpares e eu prego os pares. Então tá, eu já me lasquei só por... Depois eu fiquei pensando, os ímpares são os mais difíceis do texto. Porque não é anti-espiritual de reconhecer que existe texto difícil na Bíblia. Existe textos difíceis na Bíblia. Coríntios 7 é mais difícil do que Coríntios 6, que eu preguei semana passada. Até mesmo do que o Coríntios 1, do que o Coríntios 5. É igual Hebreus 6, é um capítulo muito difícil. Tem capítulos na Bíblia que são difíceis de explicar. Até, principalmente, se você vai aplicar para algumas pessoas e tem incrédulos no meio. Porque o incrédulo, ele não tem lá o software instalado. O software fala que ele não tem a ajuda do Espírito Santo para o fazer compreender. Então, quando você explica daí para o incrédulo, daí vira aquele negócio e fala, é muito difícil mesmo. Tenta explicar a Trindade para o incrédulo, sabe como é que é legal? É perigoso você sair incrédulo também. Porque é difícil de explicar. Você começa a fazer aquelas contas lá, depois entra as contas é a teologia do Renato Russo. Depois você entra, como é que pode um Deus ser um e ao mesmo tempo três? Não sabe nada. Um dia a gente vai falar só sobre a Trindade, para desconstruir a teologia do Renato Russo. Depois você entra naquela da teologia do Benny Hinn também, que é um lixo, é triteísmo, aquela maluquice lá. Aliás, é modalismo triteísta, porque é um Deus que cada hora se manifesta de uma forma. O Deus dele é tipo o Goku, cada hora tem um nome, muda de cara. Tipo assim, um dia ele chegou, eu quero ser o pai. Eu disse, não, descansei, agora eu amadureci, vou ser o filho, depois eu vou ser o Espírito Santo. Isso é modalismo, e o Benny Hinn defende essa loucura. Tem o triteísmo, que é outra loucura. Eu estou falando só porque tem doutrinas e tem questões bíblicas que são difíceis de explicar. Demandam tempo, demanda alguém nascido também, demanda um coração regenerado, que já nasceu de novo, que por já crer naquelas partes fundamentais do Evangelho, mesmo vai reconhecer, existe algo que é difícil, mas não é porque é difícil eu devo abandonar, assim, eu vou colocar de lado e nunca vou estudar mais esse assunto. Se é difícil, eu vou tentar aprender alguma coisa, pelo menos, sabe por quê? Já parou para pensar na próxima geração de cristãos? Quem os irá ensinar? Você. Não te deixei nem pensar muito, não, estou te respondendo, é você que irá ensiná-los. Então, esses assuntos são difíceis para você? Se dedica a eles, tenta esclarecê-los, porque eles serão difíceis para a próxima geração, para mais gente, serão difíceis para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua família. Não pense que é difícil só para você, não.
eu percebi que a minha fé era muito útil, porque eu tinha muitas dúvidas. E toda vez que eu me dedicava a aprender alguma coisa das Escrituras, eu percebi que eu podia ensinar alguma coisa, porque tinha um monte de gente com as mesmas dúvidas que eu. Mas não estavam estudando nada. Então faça isso, se dedique às Escrituras, gente. Aproveitando a pausa aqui na mensagem, para te lembrar de dedicar às Escrituras. Então, aquele primeiro casal, quando chegava um outro alguém, ele era separado involuntariamente, ele chegava e se casava de novo. Mas corria o risco de acontecer o seguinte: o dono deles os comprar novamente. Então, pronto, imagina alguém que já se casou uma segunda vez e agora a primeira esposa voltou. Com quem que ele estava casado? Com uma, com a outra ou com as duas? De como que faz? Divorcia da segunda, fica com a primeira, fica só com a segunda, fica com as duas, fica com nenhuma, vira celibatário agora. Cada um permaneça na condição na qual já está. Está casado, permanece casado, cara. Quando eu falo permanece casado, é exatamente com quem o sujeito já está casado. Se está solteiro, não procure casamento. Tipo assim, para uma mulher que chegou agora, se fosse dada a ela a oportunidade de falar assim, eu não quero casar, ela devia falar, não quero casar. Não procure isso não, sabe? Porque não entra nesse balaio que já está tudo muito confuso. E a pessoa se mexe lá ainda no meio. Viu que a situação é bem mais difícil do que os dias de hoje até? Pessoal, hoje a gente tem um monte de lei para isso. Você tem casamento civil, tem tudo isso. O Estado querendo legislar. Naquele tempo você tinha uma bagunça generalizada. Se o Estado se apresenta, fala assim, até seria bom. O problema é que o Estado era tão caído na época que ele nem ia legislar em favor de ninguém. Isso ia produzir mais impiedade. Mas quando Paulo chega e põe um dedo em riste na cara da igreja, está falando que o padrão da igreja era outro. O padrão da igreja não era o padrão mais da cultura ali vigente. Porque eu estou fazendo todas essas declarações aqui, gente, sem levar em consideração, primeiro, a conversão. De agora, segundo ponto. Pessoas desses grupos se convertem. Quando escravos se convertiam, muitos queriam se tornar o seguinte, deixar de ser escravos. Paulo fala, essa é uma condição também com a qual você vai ter que se conformar. Muita gente vai usar esse termo e falar assim, que a Bíblia é a favor da escravidão. Mentira! Não é a favor da escravidão, não. Isso é papo furado. Quando falar isso com você e você é um cristão, lembre para eles quem que foi que lutou contra a escravidão na Inglaterra no século XIX, dedicou-se uma vida inteira para lutar contra a escravidão. Foi a partir da luta dele que a escravidão foi abolida, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro praticamente. Que foi o senhor William Wilberforce. É um cristão protestante que passou a sua vida inteira no parlamento inglês brigando contra a escravidão, sozinho. Ele convenceu um grupo de parlamentares a comprar briga com ele na segunda metade da vida dele e morreu tentando fazer isso. E quando ele morreu, aconteceu? 10 anos depois, aboliu-se a escravidão na Inglaterra. Mas reconheceram de que só aconteceu por causa da luta daquele homem, um cristão. Porque eles lembram sempre, quando, na hora de apontar o dedo para nós, a cultura lembra, vocês cristãos são responsáveis por um monte de maldades que acontecem no mundo. Mas lembra que os benefícios que eles têm hoje, só qualquer tipo de liberdade, só se conseguiu por causa de uma cosmovisão cristã que amparou a cultura nos séculos 16, 17, 18, 19, na Europa livre. Não existiria liberdade igual do jeito que você conhece, sem cristianismo. Até o direito de falar que você detesta a igreja, foi o cristianismo que te deu. Então, um ímpio que chega e fala assim, eu detesto cristãos, ele só pode fazer isso porque cristãos deram a ele esse direito. Porque se ele vivesse numa cosmovisão islâmica, primeiro, não nasceria o avô dele, nem o bisavô, e ele já teria perdido a língua e as mãos. Então, toda vez que um arrogante, ateu, secularizado aponta o cano e fala assim, mas o cristianismo, eu sempre respondo, o que você vai falar desse seu benfeitor chamado cristianismo? Essa deve ser a nossa resposta sempre. Porque nenhum benefício tem nessa cultura que o sujeito desfrute que não foi herdado do cristianismo. Então, nesse período aqui, você ainda não tem o cristianismo como uma religião oficial, não. Mas você tem gente convertida à fé cristã. Assim, pessoas que ouviram a mensagem e se converteram. E se ele era um escravo,
ele não passava a ter muitos direitos, não. Às vezes seria vendido ainda para um outro dono. Então, aconteciam divórcios de modo involuntário, porque seria vendido para outra pessoa. Daí o que faz? O sujeito chega numa outra fazenda, tem outras escravas, a esposa dele já estaria casada com um outro escravo, talvez teria sido comprado, ou até mesmo um que já existia lá na fazenda, onde estava de olho grande na esposa, ficava com ela. Acontecia muito disso. O que Paulo escreve aqui é para falar que isso não deve ser o desejo dos crentes. Um segundo casamento, ou terceiro, ou quarto. Os crentes deveriam anelar por permanecer casados sempre com aquele com o qual já estava casado. Mas para essas pessoas que não tinham essa opção voluntária de dizer não, casou não se preocupa não, meu irmão. Não é o casamento que um espaço de redenção na vida das pessoas, não. No nosso tempo não tem gente que acredita nisso, que o casamento é redentivo, que família é redentiva. Eu detesto o tal de ministério de família. Algo que pareceu, eu falei igual uma entidade agora, parece até que as entidades que manifestam. Ministério de família e ministério de casais é uma coisa que eu abomino com toda a minha alma, porque é o seguinte, a gente incita a idolatria no coração dos crentes usando esses negócios, esses nomes de ministério. Porque quando a gente coloca esse nome de ministério de casais, parece piedoso, parece cristão, mas é pagão e é idólatra, meu irmão. Sabe por que é pagão e é idólatra? Casamento, família, aponta para algo maior, que é para fora. Quando você cria um ministério, o que você reúne no ministério de família? Vai ficar falando de família o tempo inteiro. No máximo você fala de Deus, como Deus pode ser usado na família. E como que é o ministério de casamento? Aponta para quê? Casamento, só se faz casamento, onde que o marido deve fazer xixi, qual o tamanho da cueca que ele deve usar. Qualquer jeito virado para falar. Mas casamento está falando de algo maior do que casamento. Casamento é um retrato da união entre Cristo e a igreja. É como se tivesse um fotógrafo lá na celebração da união de Cristo e a igreja, fotografasse e nos trouxesse, isso aqui é a foto do casamento. Foto do casamento não é o casamento, é só a foto do casamento. Então, o casamento é uma fotografia da relação entre Cristo e a igreja. Por isso ele é importante. Ele é importante porque você fica feliz no casamento, não é por isso que é importante. E por que a família é importante? A família é importante porque o nosso Deus é um Deus comunitário, que tem em si uma família interna, uma família trinitária. Existe o Pai, o Filho e o Espírito, eles são uma família, é uma comunidade isso. E a família, quando você tem isso aponta o fato de que existe uma família eterna, que é o modelo de todas as famílias. Efésios, Paulo fala disso, Efésios capítulo 2, assim. Deus, por aquele produto do qual toda a família na terra toma nome. Por que toda a família na terra toma nome? Porque ela é a família original. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a família original. E não é igual a cabana, se você olhar a cabana, tem uma mulher, duas mulheres e um homem só, não. Uma família original. E o gênero que a Bíblia escolheu para expressar essa família é o gênero masculino, tá? Pai, filho, tudo masculino, e Espírito Santo masculino. Não tem nada de feminino lá, não. Eu estou falando que a Bíblia é contra as mulheres. Não me entendam mal. Eu tenho que explicar isso. Porque seria natural, porque a Bíblia diz assim. Mas eu tenho que explicar porque nós somos tão contaminados pela cultura feminilizada que existe na sociedade, que o povo vem para a igreja e pratica mesmo modelos da cultura da igreja. A gente falava muito disso lá na redenção, que quando o Pedro e a Maria foram se casar, eu falei com eles assim, eu não faço casamento afetivo. Casamento afetivo é aquele que o pastor vai ficar falando de amor, de coisinhas o tempo todo. A gente pode até falar do amor, mas o casamento não é uma instituição meramente afetiva. A gente não casa só porque gosta, não. E isso é até um passo para acabar com o casamento, é quando a pessoa casa só porque gosta. Porque termina porque para de gostar. Porque parar de gostar é fácil. Tem dia que a gente detesta. Porque quando a gente gosta do outro, a gente não gosta de tudo no outro. A gente não gosta dos defeitos do outro. Mas a gente decide, não estou gostando, vou embora. Pega sua suga para casa da sua mãe, né? Não fazendo. O casamento, eu gosto da explicação do Guilherme, lá na sua palestra sobre a verdadeira masculinidade, ético-moral. E é verdade. A gente costuma pensar, muitos que pensam que o casamento se consome na hora do sexo somente. Isso é o casamento civil lá. A cultura diz isso. Mas o casamento vai se consumir na hora do quê? Você empenhou sua palavra para aquela mulher diante das testemunhas e diante de Deus? Isso
deu um salto ético. Naquele momento foi superior. Você deixou de ser só mulher e virou esposa, você deixou de ser só homem e virou marido. Agora você não está ofendido quem é solteiro. Ele fala que ser marido é superior a ser homem e ser esposa é superior a ser só mulher. Porque a nossa cultura tem que alguém que é só esposa, você não fala que ela é do lar, isso é um constrangimento. Uma reunião de mulheres, todas as mulheres assim, empreendedoras, vencedoras na vida, com carreira, chegam no sai dona de casa, só do lar, tipo, é só esposa, cuida de nós. Como se isso fosse algo pequeno e não é, minhas irmãs. Na consumação de meus filhos, eu acredito que diante de Deus nós veremos muitos heróis anônimos da fé cristã e muito mais heroínas anônimas. Mulheres que se dedicaram a ser boas mães, boas esposas. Você não viu o nome dessa mulher de Carinha, não tinha programa de televisão, ela não gravou CD para enviar no meu ouvido, não fez nada. Por que essa mulher está aqui como se fosse uma heroína da fé? Porque gente. É difícil, você que é casada e mas você sabe como é difícil servir um lar para que esse lar seja equilibrado emocionalmente, porque as mulheres funcionam como uma espécie de termostato da casa, onde fica a temperatura emocional do ambiente. Tem uma casa de gente maluca, pega uma mulher maluca, dá lá uma casa de gente, só tem gente desequilibrada. Quando eu vejo que faz, sua mãe tem problema? A pessoa tem, como é que você sabe? Está na cara, gente, porque a mulher é o termômetro emocional da casa. Isso não é a Bíblia, isso está na psicanálise. Saber que vocês são responsáveis pelo jeito que os seus filhos enxergam os pais. Filho odiando o pai, não é culpa do pai, não. Eu boto para a mamãe e o apresenta. Isso é da psicanálise. Então, assim, o filho nasceu, só tem ele e a mãe. Aliás, só tem ele, a mãe é uma parte, é uma extensão do corpo dele. E quem vai lá e cria a separação entre ele e a mãe é o pai. Que individualiza o sujeito é o pai. E a partir daí ele percebe que a mãe não é dele e de que tem uma outra, que tem outros seres também no ambiente. E depois, no decorrer da vida, é a mãe que vai apresentando, a mãe que apresenta o pai para o filho. Porque o pai é o estranho, ele é aquele que separou a mãe do filho. Então, se a mãe apresenta o pai de maneira só negativa para o filho, esse filho terá um monstro como pai. O pai é um cadáver, filho, porque é assim que é. Depois, por favor, mulheres, apresentem bem o seu marido, porque você está falando mal dele para todo mundo. Essa versão é muito crível, é muito fácil acreditar nessa versão que você dá do seu marido. Eu tenho uma tia terrível, ela estava com câncer recentemente, então com câncer ela já é chata para chuchu. Com câncer ninguém falava nada com ela, porque ela ficava falando qualquer bomba por aí, ninguém repreendia ela. Ela está com câncer, vai morrer daqui a pouco, então ninguém fala nada, deixa ela assim. Só que eu tenho a língua maior do que o corpo, eu não suporto não. Ela fala mal do marido para todo mundo. Ela estava lá na casa dos meus pais assim, tecendo elogios ao marido. Claro que não, estava falando só mal dele. E fazendo um erro, porque ela tem um filho que é um semi-bandido já. O menino só tem uma criança, ele não chegou nem à adolescência, mas tem todos os hardwares e softwares de bandido. E o marido que é policial não deixava o marido corrigir o filho e bater nele. Em nome do suposto amor de mãe. Já estava pintando terror, falando mal do marido, como que o marido dela era violento, não sei. E o cara não é nada disso, o cara é uma pamonha enraçada. Eu cheguei na frente, todo mundo corrigia e falei assim, vocês acreditam também? Isso é mentira. Eu vou começar, primeiro, a coisa mais ofensiva, você me chamou de mentiroso na cara dele. Vou começar naquilo que é mais ofensivo. Isso que ela está falando é mentira. E vocês não conhecem o marido, vocês estão tendo uma imagem que não é real. Porque o cara até é meio zen, isso aí, agora ele está mais relaxado, de tanto conviver, ele xinga de palavra, xinga ela também, eles nível, na frente dos outros. Eles não xingam assim, intimamente, eles xingam na frente de todo mundo. Você está querendo da igreja começar a brigar, um está sentado desse lado, do outro lado, começa a trocar palavrões. Até na frente do pastor da igreja dela, ela começa a xingar a palavra. Então, mas é o seguinte, eu te falo, minha filha, eu dei um sermão, porque ela tinha essa lógica de amor de mãe, e o menino está virando bandido em nome desse amor de mãe. Eu falei assim, primeiro eu vou ter que falar contigo que a relação, o vínculo que você tem com o seu marido é superior ao vínculo que você tem com o seu filho. Porque Deus diz que você tem que dar um livro do seu filho, do seu marido até a morte. E seu filho, daqui a pouco esse caso vai embora. Basta aparecer uma paniquete de Betinho, que vai ter que mora em Betinho. Ele vai achar fora e vai te deixar para trás. E você nem esperar a vida toda você na adolescência. Só que eu falei isso do mais novo, já aconteceu com o mais velho. Ele já arrumou uma menina aí novinha, engravidou menina, achou fora.
a pessoa cria esse ídolo da família, assim, tudo. Tem filhos que viram ídolos. E os pais ficam perdidos por causa da idolatria dos filhos. Sabe o filho que vai congregar na igreja, bacalhado, e o pai vai atrás? Eu vou lá para dar uma força para o filho, afinal de contas, se ele não estiver lá, ele vai ter lugar nenhum, então pelo menos está lá com ele. Depois vai para o universal junto com o filho. Está errado. Primeiro, quem tem que legar uma fé para os filhos são os pais, não é o oposto. Se seu filho virar uma macumbeiro, vou para lá para dar uma força para ele. Não vou. Vai virar sozinho, vai para o inferno, vai me ouvir falar todo dia, você está aqui no inferno, só isso. Não tem apoio no erro não, porque a gente tem que tirar da nossa mente isso, de que amor é a mesma coisa que aprovação. A gente vê o nosso irmão errado indo para o inferno e você... Tá, não, é assim mesmo, acontece com todo mundo, a vida é assim mesmo. Não é assim não. O erro é o erro, mesmo que doa falar que é errado. Então nesse modelo, pode falar. Cita isso com mais precisão, quais são esses 4 modelos? Por exemplo, quando o Jesus fala que aceita por causa da traição, come, mas só por causa da dureza do coração. Não esquece do divórcio, é tolerável. Quando o divórcio, o modelo bíblico é de tolerância com o divórcio, não é de legitimidade do divórcio, não é legítimo do cristão. Tem alguns modelos eu ensino meio cristão hoje que tem um modelo que não, está tudo legal, está tudo tranquilo. Fala, o cristão deve lutar para que o divórcio não aconteça. Esse deve ser o conselho sempre, que é o conselho bíblico. Mas se acontecer, quem que é superior? O casamento ou a vida? Eu vou ficar meio ética situacionista agora. Eu vou ter que hierarquizar quais as coisas são mais importantes. Por exemplo, uma mulher que está apanhando o marido. Em nome da fé, eu falo, minha filha, permanece casada. E amanhã essa mulher é assassinada lá. O que eu falo dela falar comigo? Foi você disse para ela para permanecer casada. O cara estava batendo nela, foi lá te falar que ia se separar dele. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Então, entendeu? Que tem situações. O marido que a mulher está abusando, por exemplo, da lei Maria da Penha. E hoje você pode parar na cadeia, basta com o testemunho da vítima, da suposta vítima. Não precisa, eu sou vítima, fui abusado pelo meu marido, eu vou para a cadeia. Só que algumas horas na cadeia eu posso ser colocado, se eu não tiver curso superior, por exemplo, eu vou ser colocado lá com assassinos, homicidas. Contar uma história que aconteceu. Lá no trabalhava, tinha uma diária, trabalhava com a gente na diária, e à noite era o plantão do Instituto Médico Legal. Aí à noite chegou um cara lá dentro do Seresta aqui da Mineiro, o cara todo furado de faca, tudo arrebentado. Aí ela viu o cara jogando todo o cara lá no Seresta. E chegou a mulher do cara também chorando, porque ela tinha ido no dia anterior à delegacia, falando que tinha sido estuprado pelo marido. O marido foi preso, mandaram para o Seresta, e os presos estupraram o marido dela, mataram o marido dela, e lá no ML ela assumiu que era mentira. Que não tinha estudado ela, que ela tinha inventado só para dar um dinheiro que vivia muito. Mas vai que olha se eu sou pastor desse cara, e eu falo para ele, cara, permanece casado. Mas, e depois a família fala assim, cara, o que é que você vai trazer meu pai de volta agora? Vou lá orar. Então viu que tem valores que são superiores, porque ele pega o casamento e bota ele num pedestal, tipo assim, como ele é o cúmulo da realização, então a dissolução. Claro que a gente não deve incentivar a dissolução de famílias, isso não deve ser, um cristão não tem essa inclinação, mas tem que lidar com as situações e as situações da vida. Tipo, se você olha para uma situação dessa, e você nem deve falar, eu vou me separar porque eu estou fazendo isso. Você não vai um conselho, uma coisa não é fácil. Você acha que essa é a melhor opção? Mas não faça e nem faça. Já que eu não posso falar para a pessoa não fazer, então eu vou falar para ela fazer? Também não. Modelo de aconselhamento bíblico. Nunca diga o que o seu aconselhado deve fazer. Porque os seres humanos são maus.
que ele fará quando alguma coisa der errado na vida dele, depois dessa escolha? Vai colocar na sua conta. Vai falar, mas foi você que me falou para fazer. Ele nunca vai falar, eu fiz um monte de opção errada na vida e essa foi mais uma. Então assim, Rodrigo me falou que eu devia fazer dessa forma, eu fiz, deu errado, então a culpa é dele. É por isso que eu não pode ver, quando alguém diz essa coisa, qualquer pessoa que você aconselha comigo, nunca me viu, você deve fazer só desse jeito. Ou você deve fazer dessa forma, faça isso. A gente fica de perto assim, acho que não seria aconselhável, não, isso não é um modelo bíblico, mas falar que deve fazer para o sujeito ir lá e quebrar a cara depois botar a culpa, transferir, terceirizar a culpa, não é um padrão bíblico também, que é muito perigoso, porque a gente acontece, vamos contar com a maldade dos seres humanos. Gente, eu vou encerrar o sermão por aqui, porque ele ficou excessivamente longo e eu ainda atravesso a cidade depois. Continue em janeiro. Com capítulo 7 em janeiro. Porque os 2 próximos sermões não são em Corinto, então a gente irá continuar. Mas alguma pergunta, irmãos? Alguma coisa assim que os irmãos queriam perguntar no finalzinho? Que se estiver dentro das minhas capacidades, eu vou tentar responder. Sim. Isso é muito difícil de medir, então eu vou respeitar a decisão do casal num momento desse, porque não dá para você medir o que acontece dentro de uma casa entre o casal, não, porque é muito íntimo, isso é próprio da intimidade. E não cabe nem pastor nesse meio, não. Então, assim, nós dizermos quais são os exemplos, não cabe. Não tem um modelo de. Aconteceu. É melhor a gente lidar com as situações já prontas, reconhecer que existem situações dissidentes da normalidade e lidar com elas tendo uma chamada para o Evangelho. Tem gente que Deus irá restaurar o casamento, a gente ora para que isso aconteça. Tem gente que os casamentos irão terminar, a gente ora para que não aconteça, mas mesmo com a gente orando, alguns ainda acabam. Oi, sim. De uma condição involuntária. Aí ela pode pedir a cláusula do adultério. Nesse caso, é legítima a separação. Mas esse caso só difere do outro na questão do segundo casamento, que Paulo fala que aconselho que a pessoa que já chegou nesse estado fique como está agora. É porque a gente encontra alguns cristãos que se sentem muito superiores pelo fato assim, eu não vou arrumar mais casamento. Porque É o legalismo, tipo, te dá uma superioridade moral porque você não cometeu determinados pecados. Tipo assim, tem gente que pensa que eu fui um sucesso no casamento, eu fui um sucesso no emprego, na minha vocação, eu fui um sucesso até na igreja, não sei o que. Então, tipo, eu tenho mais prós do que contra na minha vida. Quando for fazer o balancete, eu estou beleza. E o sujeito começa a descansar no fato. E tem gente também que é invejoso. O legalista, ele é terrível, porque ele fica assim, não, eu estou aqui. Você já vai se separar por quê? Só porque está sofrendo só isso aqui? Eu estou aqui há 50 anos aguentando essa carne de pescoço, ele também tem que aguentar isso. De certa forma, separar, né? Mas não existe o segundo casamento. Isso quer dizer, mesmo se caso adultério, né? A pessoa não dá a legalização para casar de novo. É o que. Só nessa questão aqui eu vou falar que o abandono da fé, que eu já disse ainda há pouco, é legítimo. Porque o abandono da fé é igual ao abandono da viuvez. O sujeito que, por causa da questão da fé, resolveu abandonar o casamento. Esse é o. Incompatibilidade de gênero seria isso aí, né?
Paulo tem que falar que fica como está, porque é o seguinte, tinha muito problema, porque tinha gente que ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 casamentos, e depois essa pessoa ia reencontrar com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, ia viver todo mundo junto, daí virava essa barca maluca, que é essa gaiola das loucas, cheia de gente casada, descasada, casada de novo, uma Sodoma na terra. Daí fala assim, pronto, aconteceu, gente, seja definitivo. É como se fala, sabe, você está sozinho? Isso tem que ser uma coisa muito mais permanente. Não fica na zona cinzenta, não. A zona cinzenta é o ambiente do malandro. Se eu vou falar do ambiente do malandro, que é o cara que faz o seguinte. Ele está assim. Ele tem até um casamento, mas ele começa a se comportar como solteirinho por aí, andar sem aliança. Daí quando pergunta, você é casado? Ele, não. Porque ele considera que o casamento está indo ruim, ele já não é nem casado mais na cabeça dele. Mas também, se você estiver num ambiente onde as pessoas são premiadas por ser casado, ele se lembra que ele é casado. Você é casado? Sou. Ele é da zona cinzenta, do ambiente do malandro. Se é lucrativo, o sujeito só é pragmático. Se é lucrativo ser solteiro, ele diz que é solteiro, se é lucrativo. Então, nada é definitivo. E quando Paulo afirma aqui, se alguém permaneça assim, as coisas têm que ser mais definitivas na vida de quem é cristão. Para fazer uma coisa, faça de modo certo. Você vai casar, case-se mesmo. Se vai ficar solteiro, fica solteiro mesmo. Não fica trafegando o tempo inteiro, não. Eu aviso aos navegantes. Esse é o paraíso das DSTs, para a turma da zona cinzenta. Se você não tem medo por causa das escrituras, fica com medo por causa das DSTs que existem por aí. O povo hoje não liga mais, que a DST hoje é tranquilo, tem coquetel, não sei o quê, vai nessa. É triste. Se quiser, eu posso arrumar umas fotozinhas de pacientes morrendo na década de 80, para ver como é que era triste. Mas, gente, a Marina, que é da área da saúde, conhece como é que é esse negócio. É que hoje em dia o povo toma coquetel, morre gordinho, não sei o quê. Antigamente, o sujeito morria tipo um esqueleto, né? Ia para a autópsia andando. Chegava lá no ML e falava assim, eu já vim para a autópsia, pode fazer o atestado. Mas, meus irmãos, eu vou encerrar isso aqui por hoje, a gente volta nesse capítulo porque eu vou falar, tem uma continuação dele que é sobre o modelo bíblico. A gente tem que sustentar qual é o modelo bíblico do evangelho a partir do casamento, que seria importante falar sobre isso, porque o casamento aponta para algo que é Cristo, redimindo a sua noiva, e isso aumenta as responsabilidades dos maridos, porque você nunca viu a noiva salvar o noivo, mas o noivo salva a noiva nas Escrituras. O noivo transforma a noiva nas Escrituras. O noivo tem que apresenta nas Escrituras a noiva como gloriosa. E o noivo diz que a gente tem que fazer igual. Então os maridos têm um problema muito maior do que as esposas. E viu que é muito mais sério quando a gente ensina sobre o modelo bíblico do casamento, que corta com a idolatria, do que ficar ensinando onde fazer o xixi, que tamanho de roupa íntima usar. Esse trem é tudo bobeira mesmo. Então, para acabar, podemos encerrar então, irmãos? Vamos orar? Eu vou trazer o gasofilácio para frente, porque da última vez eu acho que eu não fiz direito, não. Eu não avisei os irmãos que já podiam ofertar.